Eu sempre falo, se você não tem o requisito, você tem que buscar na performance. Eu tenho até uma foto engraçada, que o Lucão tá saltando no bloqueio, numa liga mundial, e a gente tá com a mão na mesma altura, só que o meu pé tá no joelho dele. A leucemia eu coloco ela como um problema, não como uma doença. Ali, claro, 4 meses, 6 meses, eu não me lembro muito bem. Nada, na verdade, mas todas as histórias que a família inteira conta, todos esses fatos eu coloco como superação o tempo inteiro. Eu acredito muito que, por mais que a gente não lembre, está na nossa memória. Tornado um esportista. De alguma forma isso fica registrado na nossa memória. A dificuldade que a gente passou, as dores que a gente sentiu. Então eu lembro, uma coisa que eu lembro nítido, que até os 7 anos eu tirava sangue e tinha que tirar do pescoço, da horta. Então assim, e só tinha uma enfermeira que podia tirar. Era muito engraçado. E eu acho que de alguma maneira, com 4 meses, ou com 4 dias, ou com 6 anos, 7 anos, vai ficar na memória. Então isso ajuda a gente também a cada vez mais querer, sabe, passar por cima, mostrar alguma coisa, né? Mostrar que a gente é capaz. O Xuxa não começou a fazer natação porque ele tinha bronquite. Então assim, cada um vence de uma maneira. Ricardinho começou a jogar vôlei porque ele teve um tumor no fêmur. Então assim, isso fica gravado na gente, de alguma maneira, acho que independente da idade. O maior momento que eu vivi foi o Campeonato Mundial de 93, quando eu resolvi realmente ser um jogador de vôlei. Infanto juvenil, tinha 16 anos. Porque até então eu tinha a ideia de que eu era um jogador de vôlei, mas que eu não sabia aonde eu poderia chegar. E eu tinha certo que se eu não fosse um jogador de vôlei top aqui no Brasil, eu iria estudar nos Estados Unidos com o voleibol que eu tinha e ganhar uma bolsa de estudos através do esporte. Graças a Deus que deu certo, eu fiquei no Brasil. Eu fui indicado para ir para a seleção, todo mundo falou, vai lá que você vai ficar uma semana, vai viajar de avião a primeira vez e já vai voltar. E eu acabei sendo o melhor jogador e melhor atacante naquele campeonato, além da gente ganhar o campeonato mundial. E aqueles momentos, todos eu lembro, enfim, foi em Istambul, na Turquia. A gente foi campeão dia 11 de setembro de 93. E foi assim, a gente jogou contra o Japão o primeiro jogo e contra o Japão a final. Foi um campeonato meio louco, porque a gente não perdeu nenhum set no campeonato inteiro. E a gente chegou lá achando que a gente era todos merda, não tem outra expressão. Acho que até uma psicologia do técnico na época que ele queria fazer com que a gente se achasse ruim para poder se superar o tempo inteiro. Eu lembro pela ansiedade, estava todo mundo muito ansioso, muito nervoso por causa da estreia. O Japão defendia demais, a gente não conseguia colocar a bola no chão, que ele foi começando a dar nervoso, a gente atacava, o Japinha entrava embaixo da bola e colocava a bola para cima. E depois a gente acabou achando um jeito e acabou ganhando o jogo. O segundo e o terceiro set foram fáceis. E afinal a gente já estava muito mais relaxado, eu tinha jogado com todo mundo, Bielorrússia, Cuba, enfim, tinha feito 7 jogos até chegar na final, incluindo o primeiro jogo do Japão. Então o último jogo foi bem mais tranquilo, assim, estava todo mundo mais... Agora já somos experientes, né? Eu fui crescendo, fui me soltando, na verdade. Eu sabia a tática dele. Porque imagina, de uma indicação para ser titular da seleção infanto para melhor jogador. Então, assim, fui crescendo. E eu não falava bem inglês na época. Então eu só monstro, Gilberto Godoy, que era Gilberto Godoy. Ninguém me conhece como Gilberto Godoy, mas esse é o meu nome. E aí eu fui receber a placa. E voltei, aí tiveram mais 2 prêmios e falaram meu nome de novo. Aí eu falei, que diacho, que é isso, né? Que eu tô ganhando tanto assim? Eu vi que com muito treino e com o talento que eu tenho, se combinar os dois, eu vou conseguir chegar longe. Então essa foi, vamos dizer assim, a chama que deu na minha cabeça de falar, não, liguei para um amigo meu de Curitiba, que até foi meu primeiro técnico, falei para ele, eu não vou mais para os Estados Unidos, agradece ao técnico lá da universidade, era uma universidade de Boston, se eu não me engano, e falei para ele, agradece ele e eu não vou mais. Então foi essa chama. E isso tudo, eu sempre falo, agora estou escrevendo livro também, estava conversando até com o Luiz que está escrevendo, e eu falei para ele, outro dia eu parei para pensar sobre a trajetória, que ele falou para eu fazer uma trajetória da minha carreira.
E eu parei e falei assim, puxa, eu não tinha a noção de que eu fui o único atleta do mundo que ganhou todos os campeonatos e foi o melhor do mundo em todos os campeonatos. Então assim, além de ganhar, eu fui o único jogador que foi premiado como o melhor de todas as competições, Olimpíada Mundial, Liga Mundial, Sul-Americano, Copa do Mundo, Copa dos Campeões. Falei, puxa, que bom que eu não me dei conta, porque isso não mudou nada na minha cabeça, realmente... O que mudou na minha cabeça foi em 95, quando a gente foi jogar o Mundial Infanto. Juvenil, desculpa. Juvenil em Kuala Lumpur, na Malásia. E eu fui o melhor jogador, só que a gente foi vice. Aquilo ali pra mim foi o caos. Trocava fácil aquele troféu pela medalha de ouro. Então assim, eu fui me dar conta hoje, graças a Deus. Todo mundo pensa no Campeonato Mundial de 2002, na Olimpíada de 2004... Enfim, foram momentos maravilhosos, mas não teria nada acontecido se não fosse aquele campeonato. Eu lembro tudo que eu estava fazendo no dia do acidente do Senna. Aquilo ali realmente foi um marco assim, pra gente. E na hora passa aquela fita na cabeça, né? Todas as corridas, o Brasil ele ganhando com 2 marchas, todas as corridas que ele fazia, tudo que ele fez pelo Brasil, acho que foi um momento especial. E foi uma coisa engraçada, porque a gente estava em Itabira, jogando o Campeonato Brasileiro de Seleções de Clube, de Estado. Então, e era um momento que todo mundo se reunia para assistir a corrida. E eu lembro que estava até o Gustavo, jogava por São Paulo, o Ricardinho, Digão, pessoal de Londrina, de Curitiba, enfim, todo mundo junto. Então, 1º de maio, eu me lembro, 1º de maio de 94, né? Junto pra ver aquela corrida. Me lembro, tava todo mundo sentado, fazendo uma bagunça, os jogos eram só no período da tarde, todo mundo brincando, conversando, e de repente eu tava vidrado na televisão, assim, e falou assim, puxa, quando ele bateu, eu não vou lembrar a pessoa que falou, porque tinha muita gente. Mas ele falou assim, eu acho que ele morreu. Nossa, foi um silêncio, assim. Todo mundo ficou em silêncio na sala, ninguém mais falava nada, ninguém mais brincava. Mas naquele momento foi isso, naquele momento foi silêncio. Foi perplexidade, eu acho. Ninguém acreditava, ninguém queria acreditar que aquilo ali era real. Justamente por isso, porque ele era uma pessoa que sempre dava esperança, pra gente mesmo. Né? Que era do esporte, enfim, não tinha ainda o nome que eu tenho hoje, mas que dava uma esperança de que no final sempre tudo ia dar certo. E é mais ou menos como as pessoas até comparam a gente hoje, tá vendo? Como as trajetórias são parecidas, então por isso que eu me lembro tanto. Que as pessoas falavam assim, a gente sabe que vocês vão ralar, que vocês vão fazer a gente sofrer igual uns loucos, mas no final vocês vão ganhar. E era o que acontecia com o Senna. A gente sabia que no final alguma coisa ele ia fazer e ia conseguir chegar. É um momento triste, com certeza, é uma perda nacional, não tem nem o que falar. Mas eu me inspirei nele, em muitas coisas, então eu vejo como um momento que me deu forças para continuar fazendo o que era o certo. A gente atinge as pessoas de uma maneira que às vezes nem a gente sabe. Tem uma outra história, recentemente eu cheguei no aeroporto, a menina pulou no meu pescoço e falou assim, nossa, eu cheguei aqui 6 horas da manhã e ficaria aqui até a hora que você chegasse. Eu me assustei um pouco, falei, não, calma, e ela chorando. Aí ela falou assim, a minha avó, que foi minha mãe, faleceu há uns 6 meses, e Thaís, o nome dela? Thaís, né? Thaís. E a Thaís pegou e me abraçou e falou assim, minha avó, que era minha mãe, faleceu e eu me apeguei na tua luta pela vida para não me matar. É umas histórias loucas assim que a gente... E que quantas pessoas dessa não existem no Brasil que a gente nem sabe, né? O menino da leucemia, que eu encontrei com ele em Recife, que ele falou, como é que você chama? Eu falei, Giba. Ele falou, não, você chama Gilberto, eu chamo Gilberto também, eu vou me curar e o dia que eu me curar eu vou te achar. E 2 anos depois ele me achou em Brasília. Então assim, são histórias que... Essas são 2 histórias que eu pude presenciar, que eu vivenciei junto com as pessoas. Mas quantas outras pessoas eu não inspirei, quantas outras pessoas o Senna não inspirou, né? Ricardo, Gustavo, Cielo, Guga, que tudo movido ao esporte,
a busca contínua da excelência e ao mesmo tempo da vida.